Vamos ver aqui o que dizem os veículos de comunicação. Vamos ver aqui no site do honroso jornalista Políbio Braga, a velha guarda, trabalhando como menino, trabalhando com muito afinco, o Políbio Braga, o gaúcho. E faça aqui as homenagens como sempre. Anota aqui o Políbio Braga que, apesar das pressões da Igreja Católica, da Arquidiocese de São Paulo, apesar das pressões da Igreja Católica, da Arquidiocese de São Paulo e do PT, a CPI vai mesmo, diz o Políbio, devassar vida e trabalho de Lancelotti. Há histórias de que tem uns vídeos aí envolvendo o Lancelotti. Isso eu não vou adentrar porque isso tem que ser melhor apurado. Mas vocês já devem ter ouvido falar. Apesar das pressões exercidas pela cúpula da Igreja Católica e até do governador do PT, a Câmara, até do governo do PT, a Câmara de São Paulo instalará sim a CPI que apurará as atividades do padre Júlio Lancelotti. Tudo no âmbito de denúncias sobre o uso de dinheiro público por parte de ONGs que aparentemente defendem usuários de drogas, na chamada Cracolândia. O padre é um dos líderes do serviço social. Lancelotti é da Copa e Cozinha do PT, diz Políbio Braga. O padre diz que nada teme. Claro, um padre legítimo padre vai temer alguma coisa? Um padre temente a Deus, como o Júlio Lancelotti, vai lá temer alguma coisa, rapaz? O justo nada teme. Políbio diz, o padre diz que nada teme, mas parece temer muito mais do que aparenta. E eu sou a favor dessa CPI. Que não deve, não teme. Quando você vê uma grita dessa, tanta grita para não ter essa CPI, com ligação do próprio Alexandre de Moraes, um ministro do judiciário se imiscuindo, entrando nas coisas do legislativo da cidade de São Paulo. E atentem-se bem. A direita brasileira. A direita brasileira parece que ela nasceu sem 98% da massa cefálica. Por quê? Porque estão dizendo, olha, temos que apoiar. Para mim tinha que ter a candidatura lá mesmo, apoiando o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Mas não, vamos apoiar o Nunes. Quem é o Ricardo Nunes, pessoal? É Ricardo Nunes o nome? Quem é esse Nunes? Esse Nunes era um homem plantado na chapa do falecido Bruno Covas, plantado na chapa pelo Michel Temer. Quem botou Alexandre de Moraes no Supremo? Michel Temer sabia e teve método, sabia o que estava fazendo. Trabalhou a vida inteira com Alexandre de Moraes, com Alckmin, tudo junto ali. Esse Nunes, que herdou o cargo pela morte do Bruno Covas e agora parece que até com o apoio do Bolsonaro e do PL vai disputar a eleição, esse Nunes continua sendo um homem de Michel Temer. E esse Nunes tem grande relação com o próprio Alexandre de Moraes, não à toa. O Alexandre de Moraes tem grande interesse na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Não era para o ministro do STF estar se metendo na baixa política. Na política, eu digo, da planície. Isso por si só é um escândalo. Isso por si só demonstra que tem coisa debaixo desse angu. E quem está dizendo que o Alexandre de Moraes ligou oferecendo intervenção não fui eu. É o próprio Júlio Lancelotti. Mas veja, então o Lancelotti é figura da cozinha e copa do PT, como diz Políbio. Diz que nada teme, mas aparenta temer muito. É uma figura polêmica e já foi acusado de perversexu. Foi acusado de perversexu. Isso é o que dizem por aí. O fato e as provas que chegaram a certos vereadores da Câmara de São Paulo dizem serem tão graves
que o próprio presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo já publicizou que ele, independente de abertura de CPI ou não, ele mandará essas provas dessas acusações gravíssimas, entre aspas, ele falou gravíssimas, ele mandará essas provas desses atos supostamente praticados por Júlio Lancelotti para o Vaticano. No entanto, o próprio Papa Francisco, em outros tempos, elogiou, congraçou com o padre Júlio Lancelotti. São os tempos, são sinais dos tempos. Em complemento dessa matéria, também há uma matéria da Revista Oeste dizendo: bancada evangélica mantém apoio à instalação de CPI que mira Júlio Lancelotti. E aí a cereja do bolo, para finalizar esse vídeo sobre Júlio Lancelotti. Está aqui no portal O Povo. Padre Júlio Lancelotti afirma que recebeu ligação de Alexandre de Moraes oferecendo auxílio sobre CPI. O religioso afirmou conhecer o ministro desde quando Moraes era secretário de Justiça de São Paulo. E Moraes era secretário de Justiça de São Paulo quando quem era o governador? Geraldo Alckmin, PSDB. Olha aí, Júlio Lancelotti, ícone informal do PT. Ou seja, meus amigos, Teatro das Tesouras não é uma fantasia de terraplanista, não. Teatro das Tesouras, onde o PSDB fingia ser antagônico ao PT, sempre existiu. Fingiam porque são a mesma coisa, praticamente. Então veja, Alexandre de Moraes, que o Júlio Lancelotti está dizendo que conhece Alexandre de Moraes desde a época em que Alexandre de Moraes era secretário de Justiça de quem? De Geraldo Alckmin na governadoria de São Paulo, do estado de São Paulo. Então que o próprio amigo Alexandre de Moraes ligou para ele, diz o padre Júlio Lancelotti, isso lá, desde 2002, 2005, quando Alexandre de Moraes era secretário de Justiça de São Paulo. Então vejam a ligação de Alexandre de Moraes com Alckmin e com Michel Temer é desde muito tempo. Lancelotti é da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. E desde há muito tempo. E chegam denúncias sobre Júlio Lancelotti desde há muito tempo. Mas o homem era amigo do secretário de Justiça desde há muito tempo, dos políticos desde há muito tempo. Deixe o povo investigar. Os representantes do povo pelo povo. Abra-se a CPI. Não teme. Padre Júlio Lancelotti afirmou ter recebido uma ligação do ministro. Ele não ligou. Foi o Alexandre de Moraes que ligou para ele, segundo ele. Afirmou ter recebido ligação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse estar juntando informações sobre a possível comissão parlamentar de inquérito que investigará a relação do sacerdote com entidades. Abre aspas para o padre Júlio Lancelotti, que é da cozinha em copa do PT, como diz Políbio Braga. Ele, o Moraes, disse que está juntando todas as informações. Eu não entendi, gente. E para isso também ia conversar com o presidente da Câmara de São Paulo. Vejam vocês, isso é uma intervenção. Isso é uma intervenção. Está saindo da boca do provável investigado, que é o Júlio Lancelotti, que ele recebeu uma ligação de um dos 11 homens mais poderosos do Brasil, que é do Judiciário, Alexandre de Moraes. E ele disse que Alexandre disse que ele, o Alexandre, está juntando informações sobre esse ímpeto dos terríveis vereadores que querem abrir uma CPI contra Júlio Lancelotti e que vai conversar, e Alexandre de Moraes prometeu conversar com o presidente da Câmara de São Paulo. Será que Alexandre de Moraes vai
conversar com o presidente da Câmara de São Paulo, com termos parecidos talvez com aquele que o Barroso foi à Câmara dos Deputados e convenceu os deputados a desistirem daquela PEC do voto auditável. Sinceramente, não entendo por que é que o ministro do Judiciário, um juiz, tem que ligar para o presidente da Câmara de São Paulo para tentar interferir na abertura ou não de uma CPI contra um padre ligado a uma ONG. O Brasil vive tempos... Isso não é democracia, poxa. Mas é aquilo que eles veem como democracia. Você vê, ao STF não está bastando interferir, por meio de Alexandre de Moraes, no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado Federal. Agora você vê uma intervenção, ou uma promessa de intervenção clara do STF na Câmara de Vereadores da cidade mais importante do país. Se você, meu amigo, minha amiga, está aí sentado, como diria Raul Seixas, achando que você está contribuindo para nosso belo quadro social, você está em maus lençóis. Segundo Júlio Lancelotti, Alexandre de Moraes ofereceu auxílio a ele, ao padre, no que se refere a assuntos relacionados à CPI. Ele disse, Moraes disse que manifestava apoio e solidariedade naquilo que fosse necessário que nós o acionássemos. Eu não entendi isso. Um futuro investigado está dizendo que o ministro da mais alta cúpula ligou para ele dizendo que esse investigado, daqui a pouco investigado, vai ser já investigado, no que precisar, bata um fio para ele, acionasse ele. Peraí, já é suspeito. Se essa matéria chegar ao STF, o doutor Alexandre de Moraes já é suspeito. Aí ninguém está respeitando mais, né? A legislação de suspeição, nem ele próprio. Meus amigos, está tudo dominado, como diria... Tudo dominado. Meus amigos, dito isto, não é necessário dizer mais nada. Apenas um pedido. Se inscreva nesse canal, verifique se sua inscrição ainda está ativa. Dê o like, é muito importante para que a plataforma entenda que a relevância desse conteúdo, indique para mais pessoas, compartilhe se for possível.